Olá, queridos, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo e o tema de hoje é Princípios para uma Vida Vitoriosa. Está lá em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 13 a 15. Também Davi ganhou nome voltando ele de ferir os sírios no vale de Sal, a saber, a 18.000, e pôs guarnições em Edom, em todo o Edom por guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava Davi por onde quer que ele ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Vamos orar, queridos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de poder ouvir da tua palavra. Fala conosco nesse dia. Tenha liberdade, Deus, com o teu Espírito para trazer a revelação e que o teu Espírito venha, Senhor amado, mover em cada coração. A tua presença seja muito forte e o Senhor possa, Senhor amado, ser engrandecido, exaltado para todo sempre. Amém. Amém. Princípios para uma vida vitoriosa. Sabemos que tudo que conquistamos nesta vida é pela graça de Deus. No entanto, precisamos entender que a graça não é oposto de esforço, e sim de mérito. Não podemos negligenciar os princípios estabelecidos por Deus para uma vida vitoriosa, usando como desculpa a graça de Deus. O texto lido diz que o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele fosse. Sem dúvida, queridos, foi debaixo da graça de Deus que Davi viveu uma vida vitoriosa. Mas ele também nos ensinou princípios poderosos para vivermos em vitória. Nesse dia, vamos aprender com Davi 3 princípios para uma vida vitoriosa. O primeiro princípio é o trabalho. Está lá em 1 Samuel 16, de 10 a 12. Diz assim: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais a Samuel a Jessé: Acabaram seus jovens? E disse: Ainda falta um, o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia-o e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e trouxe. Ele era ruivo, formoso de semblante e boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque este é o meu escolhido. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, diz assim: Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então, querido, esses 2 textos ilustram bem a visão de Deus. Deus havia escolhido a Davi, porque Davi era um homem esforçado. Davi era um homem temente a Deus. Era um menino, mas era um menino que tinha muita temência, né? Ele era muito temente a Deus. E era um menino que trabalhava, que fazia as coisas com alegria, que fazia as coisas com zelo. Então, Deus havia escolhido ele, não por causa do seu porte, do seu físico, não por causa da sua cultura, mas sim por causa do seu coração e principalmente pela sua dedicação. Veja aqui em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então veja que o apóstolo Paulo, ele ilustra bem, né? Que para você ter o seu sustento, para você ter as suas coisas, nós sim precisamos trabalhar, precisamos nos esforçar. O texto lido fala sobre o momento que Samuel vai à casa de Jessé ungir um novo rei sobre Israel. Esse seria escolhido por Deus. Saul não foi escolhido por Deus. Saul foi escolhido pelos homens. Mas Davi foi escolhido por Deus. Eliabe e todos os seus irmãos estavam em casa, porém Davi estava trabalhando. Ainda hoje Deus continua abençoando pessoas trabalhadoras.
A ociosidade é um convite para uma vida de derrota, de frustração ou até mesmo de tentação. Nós temos o exemplo do próprio Davi. Está lá em 1 Samuel, capítulo 11, versículo 2 a 5. Olha o que diz. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. E disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que trouxessem ela. E ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se purificado da sua imundície, voltou para sua casa. A mulher concebeu e o mandou dizer a Davi, estou grávida. Veja só, queridos, Davi não era para estar no palácio nesse dia. Davi era para estar com seus homens, junto aos seus homens, ali na luta. Eles estavam pelejando, eles estavam lutando, eles estavam à frente de uma conquista. E Davi não quis ir, simplesmente ficou ali na sua casa, que não era para ficar. E de repente ele andando ali no terraço do seu palácio, ele observa uma mulher tomando um banho. E ali se encanta por aquela mulher, mesmo sabendo que ela era casada. E que era casada com um dos seus soldados, com um dos seus encarregados ou generais. E aí o que acontece? Davi manda que ela venha com ele. E ela, por submissão, ela vai e deita com ele. E fruto disso nasce, ela fica grávida. Em 2 Samuel 11, versículo 14 e 15, Davi, sabendo que ela estava grávida, Davi faz uma trama. Ele tenta embriagar a Urias para que ele deitasse com a mulher e ficasse lá, e aquele fruto ele podia dizer que era de Urias. Depois disso, Davi vê que não tem sucesso. E Davi, o que ele faz? Davi, ele planeja a morte de Urias, porque não tinha mais como esconder. Ele ia ter que assumir, ele ia ter que dizer que ele era o pai daquela criança e sumir a relação com Batseba. Mas olha o que acontece no versículo 14 e 15. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe. Ele mandou por mão de Urias, e escrevendo na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força de peleja, e deixai ele sozinho, para que seja ferido e morra. Olha onde chega o homem, a que ponto chega o pecado, encobrir o pecado. Por isso, queridos, nós precisamos ter uma vida transparente diante de Deus. Precisamos ter uma vida santa. O Senhor está olhando para nós. Imagina Deus olhando para tudo isso, né? Vendo Davi fazendo tudo isso e cada vez se enroscando mais, cada vez se aprofundando mais no pecado. Por isso que Deus intervém e manda o profeta ir até Davi, para ele corrigir a Davi. E ali Davi se arrepende. Claro que tudo isso teve uma consequência. O menino nasceu, mas adoeceu e acabou morrendo. Deus não permitiu que esse filho fosse um filho de Davi. Então, queridos, nós olhando para a família de Davi, os seus filhos, você pode ver que por causa disso, Davi arrastou tantas coisas difíceis com a sua família, por causa de uma brecha que ele deu lá atrás. Davi foi muito próspero como um rei, foi próspero como um guerreiro, foi próspero em tudo que ele colocava as suas mãos, foi um dos reis mais respeitados de toda Israel, de toda Jerusalém, mas tinha sua frustração. Ele não tinha uma família unida, ele não tinha o respeito pelos seus filhos. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 a 12 diz assim: esforcem para ter uma vida tranquila,
cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as suas próprias mãos, como nós nos instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora, e não despedam de ninguém. Então veja que o nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho, o nosso esforço, além de ser a vontade de Deus, e vamos sim ter frutos do nosso suor, mas nós seremos também motivo para que outros possam olhar para nós e possam ver possam ver o nosso testemunho, possam ver os frutos do nosso esforço. Então, querido, o primeiro princípio, o trabalho é muito importante para que nós possamos ter essa vida de vitórias, princípios para uma vida de vitória. Então, querido, o trabalho ele foi dado ao homem para que o Senhor seja glorificado através do nosso trabalho. Em Provérbios capítulo 20, versículo 13, diz assim: não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Então, Salomão, ele fala para tomarmos cuidado com a preguiça, com aquilo que tenta nos trazer esse tipo de comportamento, de atitudes. Eu vejo que tem muitas pessoas que querem ganhar dinheiro de uma forma fácil, ilícita. Outros querem burlar a lei. Outros querem fazer coisas, manobras para poder ganhar. Amados, todos esses que escolhem esse caminho, lá na frente, vão se arrepender, porque não está debaixo da bênção de Deus. Mas todo aquele que trabalhar com seu esforço, honestamente, e se dedicando ao seu trabalho, o se dedicar, irmãos, não é ser escravo, também não é ser um exagero, porque tem muitos que só pensam em trabalhar e não tira tempo para a sua família, não tira tempo para Deus. Então, querido, não é dessa forma. Deus é um Deus de equilíbrio, mas também é um Deus que cobra coisas de nós. O trabalho, sim, o trabalho é importante, porque a palavra diz que o Senhor traz a recompensa para aquele que trabalha. Então, queridos, vamos pedir a Deus para que Ele nos dê direção e que nós possamos honrá-lo no nosso trabalho, nós possamos não trabalhar somente visando o salário, mas sim o cumprimento do nosso dever, porque Deus, Ele honra. Mas o meu patrão, ele abusa, ele não paga aquilo que eu mereço, o que eu faço. Queridos, não questione. Se você não está feliz onde você está, comece a orar, peça para que Deus abra uma nova porta. Mas enquanto você estiver ali, honre a Deus. Seja uma testemunha onde o Senhor seja glorificado. Eu vejo tantos maus testemunhos de cristãos que fazem coisas tão absurdas do trabalho. Irmãos, vocês estão representando a Deus. Se a pessoa está aproveitando de você, fique em paz. Entregue essa pessoa para Deus. Deus vai cuidar. Mas faça a tua parte. Saia dali deixando uma porta aberta, sabendo que se amanhã você precisar, essa porta vai estar aberta. Glorifique ao Senhor, que a pessoa possa olhar para você e veja você como um cristão honesto e uma pessoa que foi o melhor funcionário que ele teve. Que isso seja o teu testemunho em todo lugar que o Senhor te colocar. Segundo o princípio, o esforço. Em 1 Samuel, capítulo 17, 22 a 24, diz assim: Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus duelistas, cujo nome era Golias, e os filisteus de Gade. E falou a mesma coisa que antes falara Davi, e o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram-se diante dele e temiam grandemente. Então veja que Davi, quando chega para levar o mantimento para os seus irmãos, ele encontra todo o exército acuado, com medo de Golias, com medo dos seus rivais ali, E Davi, quando olha aquilo, fica inconformado com tudo aquilo,
Em Mateus capítulo 11, versículo 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, queridos, quando Davi olha para aquela cena, Davi, ele não se conforma e fala para eles: como que vocês podem se esconder? Como que vocês podem ter medo se nós temos o Deus do exército, o Senhor dos senhores está conosco? Então Davi tinha essa intimidade, mas sabia que tinha que ter um esforço, que eles precisavam se esforçar para que Deus pudesse dar a vitória para eles. E aí nós sabemos toda a história. Davi toma a frente e com uma pedra ele derruba o gigante. Não basta trabalhar, mas tem que se esforçar. Muitos até trabalham, mas faz de qualquer jeito, não se esforçam. O texto que nós lemos de Davi, Davi não fugia de batalhas. Ele era esforçado e tudo que fazia era com qualidade. Lá em 1 Samuel 16, 18 diz assim: então respondeu um dos moços e disse: conheço o filho de Jessé, belemita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha que lindo, amados. Olha o testemunho. Pessoas conheciam a Davi porque ele era um menino, um jovem, mas que tinha força, ele era valente, ele era sisudo nas palavras, ele era direto e ele cumpria, ele não tinha medo. Então, queridos, nós temos que ter sim a nossa parte, trabalhar e também se esforçar. Um dos princípios para uma vida vitoriosa no mundo espiritual é físico e esforço. Lá em 2 Pedro 1,10 diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçarás em tempo algum. Lá em 2 Coríntios 15, 7 diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Lá em Salmos 84, versículo 5 diz assim: bem-aventurado o homem cuja a força está em ti e cujo coração está no caminho aplanados. Então, queridos, o nosso esforço, Deus está olhando. A tua atitude de querer mudar de vida, a tua atitude de você querer progredir, de você querer servir ao Senhor, de você querer dar testemunho, de você não querer mais pecar, todo o seu esforço, Deus está olhando. E Deus, Ele vai te dar forças. A palavra diz que naquilo que você não tem força, o Senhor te levantará. Então, querido, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Você acha que Davi foi enfrentar aquele gigante no esforço natural dele? Não, queridos. Mas ele foi na obediência, porque ele sabia que Deus estava com ele. E ali o Senhor deu a cabeça daquele gigante nas mãos de Davi. Terceiro princípio, dependência de Deus. 1 Crônicas 13:3 diz assim: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Veja que Davi, a primeira coisa que ele fez depois de todas as vitórias que ele teve, foi estabelecer o quê? Um lugar para deixar a arca. A arca estava com os filisteus. Então ele foi lá buscar a arca, que representava a presença do Senhor. E Davi sabia muito bem que não adiantava todas aquelas vitórias, não adiantava ele ser um rei próspero sem a presença do Senhor, porque Davi dava toda a honra e toda a glória ao Senhor. E ali ele foi buscar a arca do Senhor. Lá em Salmos 27, versículo 4, diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor, eu buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amado, como é importante isso. Como é importante nós termos essa mentalidade de saber que o nosso progresso, né? A nossa prosperidade, a nossa vitória só vem do Senhor. Depender completamente do Senhor, né? Depender totalmente do Senhor. Uma das primeiras coisas que Davi fez quando começou a reinar foi trazer a arca de Deus. Em 2 Crônicas 15:1 diz: ele preparou um lugar para a arca de Deus. Nós precisamos estar sempre preparando o lugar da presença do Senhor, que é a nossa vida, o nosso coração, e deixar que esse lugar seja puro, seja o lugar onde o Senhor sinta a alegria de estar. Essa atitude de Davi revela a dependência de Deus. Muitas pessoas têm trabalhado e se esforçado muito
mas sua vida, família e finanças continuam ainda um fracasso. Trabalhar e se esforçar sem priorizar a Deus, querido, é tentar vencer com a força do braço. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Jeremias 10, 23 diz assim: eu sei que o Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o caminho dirigir os seus passos. Então, querido, entrega tudo ao Senhor. Provérbios 16, 9 diz assim: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor é o que dirige os seus passos. Lá no Salmo 23, 1 e 2 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me-ei e veredas pasto, guiar-me-ei mansamente em águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor. Salmo 16, versículo 8 diz assim: tenho posto no Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. O Senhor dava vitórias a Davi, aonde quer que ele fosse. Queridos, eu creio que este também é a vontade de Deus para cada um de nós. Então vamos colocar os seus princípios em prática em nossas vidas. Certamente terminaremos a nossa vida como Davi, tendo desfrutado uma vida longa, riquezas e honra. Segundo, em 1 Crônicas 29, 26 a 28 diz assim: ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, e o tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos, em Hebrom 7, em Jerusalém 33. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, queridos, o Senhor quer mudar a nossa visão, quer mudar a nossa forma de ser, para que nós possamos ter, sim, os princípios para uma vida vitoriosa. Primeiro, o trabalho, né? Vamos fazer a nossa parte. Se esforçar é o segundo. Ter o esforço é o segundo princípio. E o terceiro princípio, querido, depender de Deus. Quando nós colocamos esse princípio, o Senhor nos dá a vitória. Amém, querido? Você quer prosperar? Você quer vencer nesse tempo de crise? Nesse tempo tão difícil? O Senhor está contigo. Lembre-se, Davi estava enfrentando tempos muito difíceis, mas o Senhor estava com ele aonde ele for. Então, querido, onde você for, o Senhor está com você. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor amado, pela tua palavra. Te louvamos pela tua infinita misericórdia. E eu peço neste momento, Pai, que o Senhor traga revelação aos nossos corações. Que essa palavra venha frutificar e venha mudar o nosso comportamento, para que possamos, sem Deus, ter os frutos desta palavra em nossos corações. Abençoe cada um dos teus filhos, no nome de Jesus.